Repetições lentas versus repetições rápidas. Qual é o melhor para construir músculos? Você saberia me dizer qual o melhor tipo de repetição para hipertrofia muscular? Lentas ou rápidas? Se você quer saber qual a melhor opção para construir músculos, continue no vídeo. Quando você executa repetições mais rápidas, você normalmente pode levantar mais peso. Por outro lado, com repetições mais lentas, você tem contrações excêntricas muito mais longas, o que leva a mais colapso muscular. Então hoje vamos revisar o que a ciência tem a dizer sobre qual dessas estratégias é melhor para construir músculos. Primeiro, temos que começar com algo conhecido como ritmo de repetição. Como o nome indica, este é o termo real usado por pesquisadores para descrever o quão rápido você executa repetições para um determinado exercício. Como já mencionei, a maioria dos exercícios inclui uma fase excêntrica e uma fase concêntrica. A fase excêntrica refere-se à parte do movimento em que o músculo-alvo se alonga. Por exemplo, seu bíceps está na fase excêntrica. Quando você abaixa o peso, o músculo alonga enquanto mantém a tensão, para evitar que o peso entre em queda livre. Já a fase concêntrica refere-se à fase em que o músculo-alvo encurta. Por exemplo, o seu bíceps está na fase concêntrica quando você levanta o peso durante. O músculo precisa encurtar com força suficiente para superar a gravidade. Então, geralmente, você ouve treinadores aconselhando que você deve ir mais devagar na descida e explodir na subida para otimizar o crescimento muscular. Em um estudo publicado no Jornal de Força, os pesquisadores da pesquisa fizeram com que participantes realizassem 3 séries de 6 a 10 repetições até a falha, com tempo de repetição tradicional de 1 a 2 segundos para cada concêntrico. Ou eles fizeram uma contração concêntrica lenta de 10 segundos, seguida por uma contração excêntrica lenta de 4 segundos. Existem métodos considerados um dos melhores para medição de mais alta qualidade. Um deles é chamado Biopsis método. Para esse tipo de teste, no final do estudo, os pesquisadores perceberam que o grupo de treinamento tradicional aumentou sua área transversal de fibras musculares da perna em 26% em fibras de contração lenta tipo 1 e 33% fibra do tipo 2, enquanto o grupo de ritmo lento aumentou apenas 6% do tipo 1 e 15% no tipo 2. Com base nesses resultados, podemos dizer que repetições mais rápidas foram realmente melhores para o crescimento muscular, quando comparadas a repetições muito lentas. Veja esse estudo, conhecido como TUT, que significa tempo sob tensão, e essencialmente se refere a quantos segundos leva do início ao fim de suas séries. Então, inclui tempo para as fases concêntrica e excêntrica, que a maioria das pessoas acredita que quanto maior o tempo total que você está sob tensão, mais músculos você construirá. E isso simplesmente não é verdade. Por exemplo, levar 6 segundos para fazer uma rosca com halteres provou não ser melhor para o crescimento muscular do que levar 2 segundos. Um outro estudo descobriu que realizar repetições a uma velocidade fixa de 4 segundos por repetição, em vez de uma velocidade mais rápida, levou a uma diminuição tanto na ativação muscular quanto no volume de treinamento. Assim como todas as pesquisas disponíveis, suportam repetições mais rápidas apenas bem. Temos uma meta-análise que avaliou 8 estudos diferentes e não encontrou nenhuma diferença estatisticamente significativa entre a velocidade de repetição e o crescimento muscular. Dito isso, quando você olha para o tamanho dos efeitos desses estudos, eles indicam que houve uma tendência de maior crescimento muscular para aqueles que treinam com um tempo de repetição mais rápido. Há uma chance de que a duração de treino de estudo não tenha sido longo o suficiente para detectar uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos. É por isso que acredito que essa meta-análise ainda indica que tempos mais rápidos são realmente melhores para construir músculos. Antes da gente continuar, preciso apresentar o meu guia prático para hipertrofiar. É um método validado para ganhar massa muscular 3 vezes mais rápido. O link do guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, assim como outros estudos indicaram. Além disso, os 8 estudos que foram revisados na meta-análise tinham muitas outras limitações. Uma delas é que todos os estudos foram realizados em indivíduos não treinados. Você poderia questionar se os indivíduos não treinados têm a coordenação técnica de exercícios necessária e motivação para produzir ativação muscular máxima ao realizar um exercício mais rápido, que, a propósito, é a principal maneira de obter um ritmo mais rápido e pode aumentar o crescimento muscular. Então, por que as repetições mais rápidas podem ser eficientes para o crescimento muscular? Bem, a primeira razão é que os estudos mostram
que diminuir a velocidade das repetições reduz a quantidade de peso que você pode levantar, enquanto acelerar as repetições pode aumentar o número de repetições com as quais você pode realizar uma certa carga de peso. Todos que já levantaram o peso saberão que quando você diminui suas repetições, normalmente precisa diminuir o peso ou diminuir a quantidade de repetições que está fazendo. O que isso significa é que a quantidade total de tensão mecânica que você poderia colocar em suas fibras musculares será menor com repetições lentas, em comparação com repetições rápidas. Não só é pior do ponto de vista da construção muscular, mas uma meta-análise publicada do Jornal de Medicina Esportiva também descobriu que levará a ganhos de força reduzidos se você reduzir os ganhos de força. Isso quer dizer que você não será capaz de levantar tanto peso durante as séries futuras do que se mantivesse um ritmo de repetição regular. Tudo isso reduz a quantidade de sobrecarga de tensão mecânica que você pode produzir, limitando o crescimento muscular. Outro benefício de repetições rápidas é que elas levam a níveis mais altos de ativação muscular do que repetições lentas. Isso tem a ver com o princípio do tamanho de Hahnemann, que afirma que as fibras musculares são recrutadas em ordem de tamanho aproximadamente de contração lenta a contração rápida para atender às demandas de produção de força. Em termos mais simples, as fibras de contração lenta tendem a estar ativas quase todo o tempo em que você está se exercitando, enquanto as fibras de contração rápida só entram em ação quando as coisas ficam realmente difíceis. Portanto, realizando suas repetições de forma explosiva, suas fibras de contração rápida estarão ativas durante todo o conjunto, pois as fibras de contração rápida são tipicamente mais associados ao crescimento muscular visível. As repetições mais explosivas podem fornecer um estímulo potente para a construção muscular. Se, por outro lado, você decidir fazer repetições lentas, suas fibras de contração rápida só serão ativadas mais tarde na série, depois que as fibras de contração lenta não puderem mais produzir força suficiente para aumentar a resistência. De modo que, com repetições mais lentas, suas fibras de contração rápida recebam menos estimulação de construção muscular. Então, tenho certeza que agora você provavelmente está se perguntando se não há pesquisas científicas que indiquem que contrações excêntricas lentas são melhores para o crescimento muscular. Alguns estudos de fato indicam que excêntricos lentos produzem mais crescimento muscular do que excêntricos mais rápidos. E é por isso que muitas pessoas acreditam que diminuir o peso lentamente leva a mais crescimento muscular, o que não é necessariamente o caso. De acordo com a meta-análise sobre a qual acabamos de falar anteriormente, a questão é que em muitos dos estudos que apoiam as contrações mais lentas na descida da porção excêntrica é estudada isoladamente, sem também levar em consideração a contração concêntrica oposta. Além disso, quase todos os estudos que mostram que os excêntricos lentos são melhores usam uma forma de sobrecarga excêntrica. Os cientistas usam equipamentos que aumentam a carga durante a fase excêntrica, mas a reduzem durante a fase concêntrica. Portanto, há uma resistência maior ao abaixar o peso em comparação ao levantá-lo. Se você tiver acesso a esse tipo de equipamento, então sim, é benéfico realizar excêntricos mais lentos. Mas como a maioria de nós não tem acesso a esse equipamento e estamos usando principalmente halteres, cabos e máquinas que mantêm uma quantidade consistente de tensão ao aumentar ou diminuir a carga de peso, as contrações excêntricas mais lentas não o ajudarão necessariamente a construir mais músculos. Você pode sobrecarregar a contração excêntrica e se beneficiar de repetições mais lentas. Uma forma de entender isso é no supino. Aqui, você usaria um peso muito pesado com um parceiro observando você e você abaixaria o peso muito lentamente em direção ao seu peito. Assim que chegar ao seu peito, seu parceiro deve levantar com a força o peso de você, enquanto você o pressiona. Isso cria uma sobrecarga excêntrica, pois você está abaixando o peso total até o peito, mas está levantando apenas uma parte desse peso de volta, pois seu parceiro está ajudando você. Nessa situação, você está indo mais devagar no caminho para baixo. Outra maneira de tirar proveito de repetições mais lentas é com a técnica 2x1. Com essa técnica, você vai realizar a parte de levantamento de um exercício com 2 membros, enquanto a parte de descida com apenas um membro em um ritmo lento. Isso, mais uma vez, levará a uma forte sobrecarga excêntrica. Um exemplo disso seria fazer extensões de perna. Você poderia levantar seu peso com as 2 pernas, mas abaixá-lo com apenas uma. Você pode usar muitas máquinas diferentes para aplicar a mesma técnica, desde que os lados direito e esquerdo estejam conectados a uma única carga de peso.
Você pode alternar entre realizar um supino com halteres na subida e depois um fly na descida, com a mesma carga de peso. Lembre-se, se você for iniciante, eu não recomendo que você se concentre na sobrecarga excêntrica, porque os iniciantes geralmente não têm o controle motor para usar essa técnica corretamente. Além disso, se você é um iniciante, você realmente não precisa dessas técnicas, porque pode obter ganhos suficientes com exercício regular. Mas se você for avançado, essas técnicas podem ser benéficas, e as repetições mais lentas podem ajudá-lo a aumentar o crescimento muscular, sobrecarregando a parte excêntrica. Mesmo para aqueles que são avançados, é bom não exagerar usando essas técnicas. Isso porque elas são altamente desgastantes para o corpo. E é por isso que exagerar pode levar você a ter problemas de recuperação e potencialmente uma lesão. Então, para saber o melhor tipo de repetição para o crescimento muscular, aqui está o que eu recomendo com uma estratégia geral. Gaste a maior parte do tempo de suas séries realizando a fase concêntrica de forma explosiva. Provavelmente aumentarão a ativação muscular mais do que lentamente. Os dados também mostram que um concêntrico mais rápido pode aumentar os ganhos de força, mesmo se você tentar explodir durante o concêntrico. Isso não significa que o peso se moverá rapidamente se você usar uma quantidade decente de peso. As repetições ainda podem parecer muito lentas, especialmente durante as últimas repetições de cada série. Tudo bem, porque é tudo sobre a intenção. Sua intenção deve ser superar o peso com o máximo de força possível, independentemente de quão rápido o peso realmente se mova. Embora não haja nenhum estudo direto de alta qualidade que prove que contrações concêntricas mais rápidas levem a mais crescimento muscular, há evidências de que trabalhar em explosão aumenta tanto a ativação muscular como ganhos de força, tornando mais provável que seus músculos cresçam mais rápido ao longo do tempo. É por isso que eu recomendo que você execute a porção de elevação ou flexão de qualquer contração com força máxima. O que aprendemos no vídeo de hoje? Embora o treinamento usando repetições rápidas ou lentas tenham suas vantagens, você pode combinar os dois tipos. Uma combinação dos dois é ideal se o seu principal objetivo de condicionamento físico for maximizar o crescimento muscular. Mas, afinal, qual é a melhor opção para hipertrofia? Como vimos, os dois tipos de repetições, lentas e rápidas, trazem grandes benefícios em termos de hipertrofia. Use repetições lentas com exercícios isolados com o objetivo de contrair o maior número possível de fibras e alcançar a falha com segurança. No final do dia, todas as formas de uso de repetições lentas e rápidas são produtivas para a construção de músculos. O mais importante a entender é que não existe uma regra absoluta quando se trata de velocidade de repetição. Lembre-se de que não importa a velocidade que você use, a qualidade da execução do exercício não será afetada. As repetições mais rápidas não significam fazer o exercício de forma incontrolável. Limitar sua amplitude de movimento e soltar o peso, principalmente na descida. E você, prefere realizar repetições rápidas ou lentas? Conta pra gente nos comentários do vídeo.